Fala galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e na aula de hoje a gente vai falar de potencial de redução, tá bom? Então fica comigo que eu vou te explicar tudo o que você precisa saber desse assunto. Então galerinha, na aula de hoje a gente vai falar propriamente de potencial de redução. Essa aula de hoje é uma continuação da aula passada, da aula de pilha de Daniell. Eu vou deixar o card aqui para você clicar e entrar nessa aula caso você não tenha visto ainda, tá bom? Essa é uma aula continuação da aula anterior. Então se você assistir a aula anterior, lá você vai aprender os conceitos fundamentais de pilhas, para depois na sequência entender o que são os potenciais de redução. Dentro da prova do Enem, o que mais aparece de eletroquímica são os potenciais de redução. O Enem te dá uma lista de potenciais e um valor e te pergunta alguma coisa sobre um dado material, sobre uma dada pilha ou sobre um dado metal. E você precisa entender esse assunto aqui para conseguir resolver essas questões no Enem, tá bom? Então vamos lá, o que é o potencial de redução? Potencial de redução é uma grandeza expressa em volt que vai indicar para a gente a tendência de uma espécie sofrer redução. O que é reduzir? Receber elétrons. Então o potencial é uma medida do quanto uma espécie quer ou tem uma tendência de ganhar aqueles elétrons, tá bom? Se você lembrar lá da pilha de Daniell da nossa aula passada, você vai ver que o zinco funcionava como ânodo, né? O zinco era o metal que estava no ânodo. Então o zinco oxidava e o cobre reduzia. E lá na pilha de Daniell eu não te expliquei por que o zinco oxidava e nem por que o cobre reduzia. Agora que é a hora de você entender isso. Bom, vamos lá. Ó. Eu mostrei aqui duas semi-reações de redução. A primeira do zinco, eu tenho aqui o cátion zinco, né? Zn2+, recebendo 2 elétrons e se tornando zinco sólido, zinco metálico. Note que o NOx saiu de +2 e foi para 0. Então é uma reação de redução, uma semi-reação de redução. E qual que é o potencial associado a isso? Menos 0,76 volt. Isso aqui é uma grandeza expressa em volt que indica a tendência do Zn2+ sofrer redução. Isso aqui é o potencial de redução do Zn2+. Agora olha o do cobre. Cu2+, mais 2 elétrons, sai de NOx mais 2 e vai para NOx 0, cobre metálico. Qual que é o potencial associado a isso? Mais 0,34. Dos dois, qual que é o maior? O do cobre. É por isso que o cobre, lá na pilha de Daniell do nosso vídeo passado, que eu deixei aqui no card, é por isso que o cobre vai sofrer redução, é por isso que o cobre vai ficar no cátodo. Lembra lá? CRAL sempre, né? Te ensinei na aula passada. Cátodo é o local onde acontece a redução. Ânodo é o local onde acontece a oxidação. Então, como o cobre tem maior potencial de redução, ele vai sofrer redução. Então, quando o Enem te dá, por exemplo, uma lista de potenciais, você olha para as duas semi-reações de redução e vê das duas qual tem o maior potencial de redução. A espécie que tiver o maior potencial de redução é quem vai sofrer redução. E aí você pode conectar isso com aqueles conceitos fundamentais. Por exemplo, quem sofre redução fica no cátodo. Então você pode usar essa equação para escrever a semi-reação catódica. Nós vamos treinar isso daqui a pouquinho, tá bom? Então tem um espacinho aqui para a gente separado para isso, para a gente fazer isso juntos. Antes, eu só queria fazer um comentário. Esses valores aqui, ó, você não precisa gravar, tá? São valores que são tabelados. Esses valores de potencial com zerozinho, o que é esse zerozinho lá de cima? Significa padrão, potencial padrão. Os valores de potencial padrão são todos tabelados a partir do eletrodo padrão de hidrogênio. Alguém em algum momento da história foi lá e testou diversos metais com o eletrodo de hidrogênio. Então colocou o hidrogênio junto com o zinco, mediu a diferença de potencial e a partir daí descobriu do zinco. Colocou o hidrogênio junto com o cobre, mediu a diferença de potencial e a partir daí descobriu a do cobre. Por que a gente descobre a do zinco, a do cobre ou de qualquer outro metal testando com hidrogênio? Porque a gente convenciona que a do hidrogênio é 0, para a partir da do hidrogênio a gente determinar o potencial de cada uma das outras espécies. É por comparação mesmo. A gente usa um voltímetro para isso, tudo bem? Então, o eletrodo padrão de hidrogênio foi usado para comparar e, portanto, determinar essa tabela de valores de potencial padrão nas condições padrão. Concentração de 1 mol por litro, temperatura de 25 graus Celsius e assim por diante. E esses valores são sempre fornecidos pela questão quando são necessários, tá bom? Então, esses valores de potencial padrão serão sempre padronizados, né, nas condições padrão,
serão fornecidos para você quando você precisar. É tabelado, tem no seu livro, tem na sua questão, tem na sua prova, você não precisa gravar, tá bom? Então vamos lá, ó. Na pilha de Daniel. Lá na pilha de Daniel a gente tem o ânodo e tem o cátodo. Se não fosse a de Daniel, se fosse qualquer outra pilha, eu falo de Daniel porque é que eu te apresentei na aula passada, mas se o Enem te desse uma pilha qualquer com dois metais diferentes, como é que você ia saber quem é que está no ânodo, quem é que está no cátodo? Como é que você ia chegar na equação global a partir da do ânodo e da do cátodo? A partir das duas semi-reações de redução. Olha para mim, ó. Você tem a semi-reação de redução do zinco e a do cobre e seus potenciais. Quando você olha para esses dois valores de potencial, você percebe que o potencial de redução do CO2+ é maior do que o do zinco. Ou seja, quem tem maior tendência para sofrer redução é o CO2+. O que vai acontecer com o CO2+, então? Ele vai sofrer redução. Você já aprendeu que quem sofre redução fica onde? No cátodo. Então, lá na semi-reação catódica, o que tem que acontecer? O CO2+ tem que reduzir, tem que receber 2 elétrons e virar cobre sólido. Então, copia para mim a equação do jeito que ela está aqui, porque ela já mostra uma redução, e a gente sabe que tem que ser uma redução, lá para a semi-reação catódica. Como é que fica isso? Eu vou copiar aqui para a gente fazer juntos. Então, o CO2+ aquoso vai receber 2 elétrons e vai se tornar o quê? Vai se tornar cobre sólido. É isso que vai acontecer no cátodo. Aqui na semi-reação, eu coloco a setinha dupla para mostrar que esse processo é reversível. O CO2+ ganha 2 elétrons e vira cobre. Ou, se você inverter a equação, o cobre vira o quê? CO2+ e 2 elétrons. Só que se você inverte, eu não estou falando mais de redução, né? Estou falando de oxidação. Cobre virar CO2+ e perder 2 elétrons já é oxidação. Aqui a gente sempre usa os potenciais de redução porque a União Internacional de Química Pura e Aplicada padronizou que o certo é usar o potencial de redução. Então ele é sempre a nossa referência, tá bom? Vamos lá, ó. Se eu olhei para essa equação e sei que aqui vai acontecer uma redução, o que tem que acontecer com a outra? Lembra que pilhas aproveitam-se de uma reação de oxirredução para produzir energia elétrica. Então, se uma espécie está reduzindo, recebendo elétrons, alguém tem que dar. Alguém tem que perder esses elétrons. Então, o que vai sobrar para o zinco, que tem menor potencial de redução, entre 0,34 positivo e menos 0,76 negativo, né? Menos 0,76, o zinco 2+ é quem tem menor tendência para reduzir. Quem tem menor potencial de reduzir, tem maior potencial para quê? Para oxidar. Então, a gente espera que o zinco 2+, na verdade não o zinco 2+, que o zinco sofra oxidação. Então o que vai acontecer lá no ânodo? A oxidação acontece no ânodo, não esqueça disso. O zinco vai oxidar a Zn2+, e vai perder os 2 elétrons. Note para mim que a semi-reação aqui, ela mostra uma redução. Mas como eu percebi que o zinco tem que sofrer oxidação, agora eu tenho que interpretar essa equação no sentido inverso dela, que é o zinco virar Zn2+ e perder 2 elétrons. Então vamos continuar lá na nossa questão. O que vai acontecer na semi-reação anódica? No ânodo, alguém tem que oxidar. Quem que oxida? O zinco. Lembra que a semi-reação aqui, do jeito que ela tá mostrando uma redução. A gente quer o contrário, que é a oxidação. Então vamos lá, vamos escrever como é que fica a semi-reação anódica. Eu pego a equação da espécie que tem que sofrer oxidação, pego essa semi-reação aqui, ó, e inverto ela aqui embaixo. Como é que ela fica? Fica assim, ó, o Zn sólido, agora no ânodo vai oxidar a Zn2+ aquoso e vai perder o quê? 2 elétrons. Lá no ânodo, o zinco oxida Zn2+ e perde 2 elétrons. Esses elétronzinhos vão pelo circuito externo da pilha, acende a luz, liga o ventilador, faz o que tiver que fazer, né? E aí depois ele chega lá no cátodo. Lá no cátodo ele encontra com os íons cobre da solução, os eletronzinhos encontram com os íons cobre da solução para depositar na forma de cobre metálico lá no cátodo. Se a gente somar as duas semi-reações, igual a gente fez no vídeo passado, se a gente somar as duas, a gente chega na equação do nosso processo global. Como será que é o nosso processo global? É só somar as duas semi-reações aqui, tá? Lembrando que para somar, você tem que cortar os elétrons. 2 elétrons do lado direito de uma equação tem que serem cortados com 2 elétrons do lado esquerdo da outra equação,
desce para mim todo mundo até embaixo. Como é que fica? Na equação global, o zinco sólido antes da seta, junto com o Cu2+, aquoso antes da seta, produzem então Zn2+, aquoso depois da seta, e cobre sólido. Então o que a gente tem nesse processo? O zinco, que está com NOx zero, oxidando a Zn2+, enquanto o cobre, que está com NOx mais 2, reduzindo a cobre. Então, a partir das semi-reações, eu consigo determinar, com base nos valores de potencial, quem vai para o ânodo sofrer oxidação, quem vai para o cátodo sofrer redução. Quem vai determinar para mim isso é o potencial de redução. O potencial de redução está atrelado à reatividade do metal. Quanto mais reativo o metal é, maior a tendência dele dar elétrons, portanto, menor potencial de redução. Mas aqui, na maioria das questões, é cobrado da gente o potencial de redução, tá? Então a questão vai te dar o potencial e aí você vai ter que raciocinar. Meu Deus do céu, que difícil. Mas enfim, volta. Se por acaso você precisar raciocinar em funções das reatividades, você tem que lembrar, o metal mais reativo é aquele que tem maior tendência de dar elétrons. Quem tem maior tendência de dar elétrons tem menor tendência de receber. É o contrário, né? Quem tem tendência de dar elétrons tem tendência de oxidar e não de reduzir. Tudo bem? Então volta. Vamos lá. Aqui também tem um conceito muito importante que é o que a gente chama de potencial padrão da pilha ou diferença de potencial. O que é a diferença de potencial padrão ou potencial padrão dessa pilha? É igual lá na física. É o potencial maior menos o potencial menor. Presta atenção para mim, a gente não aprendeu que quem tem um maior potencial, uma maior tendência de sofrer redução, sofre a redução propriamente? A gente aprendeu isso. Então, olha, se esse cara tem maior potencial de redução, ele vai sofrer redução mesmo. E quem é que tem o maior potencial de redução? O maior potencial de redução é quem sofre o quê? Redução. Mas a gente aprendeu que quem sofre redução está onde? No cátodo. Por outro lado, quem é que tem menor potencial de redução? Quem sofre oxidação. Mas quem sofre oxidação está onde? Está lá no ânodo. Então tem duas formas de você calcular a diferença de potencial. Ou você pega o maior menos o menor, ou você pega o potencial de redução do cátodo menos o potencial de redução do ânodo. Dá na mesma. Eu só preciso que você sempre pegue os dois valores de potencial de redução, tá bom? Sempre o maior de redução menos o menor de redução para evitar que você erre. Aqui, daqui a pouquinho a gente vai fazer um exemplo, você vai ver que tem um erro que é muito comum entre os alunos, que é errar a matemática do processo. Então, para a gente garantir que você não erre a matemática, evita fazer qualquer tipo de manipulação. Pega a equação desse jeito aqui, ó. O do cátodo menos o do ânodo, o de redução dos dois, ou o maior menos o menor, sempre os dois potenciais de redução, tá bom? Se você fizer isso, a chance de você errar diminui muito, e eu vou te mostrar onde você pode errar ainda, tá? Daqui a pouquinho, e aí você vai entender o que você não pode fazer e o que você tem que fazer também. Vamos lá, ó, vamos continuar. Como é que a gente calcula a diferença de potencial, né? Diferença de potencial padrão, ou DDP, diferença de potencial, naquela pilha de Daniell. Na pilha de Daniell, que é a pilha de zinco e cobre. Como é que a gente faz isso? É sempre o potencial de redução do cátodo, que é o maior, menos o potencial do ânodo, que é o menor. Então, a diferença de potencial padrão dessa pilha vai ser, olha, lá no cátodo, qual que era o potencial de redução, o maior de todos? Era mais 0,34. Agora, presta atenção, você está vendo que diferença é maior menos o menor? Esse menos aqui é da fórmula. Você tem que conservar esse menos da fórmula. Copia ele aqui para mim. Cuidado para você não errar. É aqui que a maioria dos alunos erram. Cara, se errar uma coisa de matemática na prova de química, você corta meu coração. Pelo amor de Deus, não faz isso, tá bom? Então, ó, preserva o negativo. O menos aqui é da fórmula. Preserva ele. Então fica o maior, 0,34, menos o menor. Quanto que é o menor aqui? Menos 0,76. Então, para você não errar, abre o parêntese e coloca menos 0,76. Tudo bem? Então, lembra para mim, de novo, o maior, menos da fórmula, o menor. É claro que aqui nesse contexto eu estou te dando os dois da pilha de zinco-cobre,
que é a pilha de Daniell, mas lá na prova pode ser qualquer metal e você vai repetir o mesmo passo, o maior menos o menor. Vamos lá, ó. Matemática agora, filho, pelo amor de Deus, não passe essa vergonha comigo, tá bom? Vamos lá, ó. Maior menos o menor. Como é que fica esse negócio? A diferença de potencial padrão aqui, se você souber a química e errar a matemática, eu vou ficar muito triste. Vai ser mais 0,34 volt, menos vezes menos, dá mais 0,76 volt. Quanto que vai dar esse negócio? Deixa eu só fazer um V mais bonitinho aqui, né? Que tá parecendo um U. 0,34 mais 0,76, se você somar, 76 com 4 dá 80, 80 com 30 dá 110, né? Então isso aqui vai dar mais 1,10 volt. Na pilha de zinco-cobre, a diferença de potencial entre os eletrodos é de mais 1,10 volt. O que isso significa? Que se você pegar uma pilha de zinco-cobre e medir com um voltímetro, você vai ver que a diferença de potencial nela lá é quanto? 1,10 volt. É claro que nas condições padrão isso, no início do funcionamento da pilha. À medida que a pilha vai funcionando, esse valor vai mudar, né? Mas calma, é padrão. No estado inicial de funcionamento, nas condições padrão, quanto que dá? Mais 1,10 volt. No vestibular você não vai ser cobrado pilhas que não estão no estado padrão, que não estão no estado inicial de funcionamento. Então, o que você precisa saber calcular é desse jeito aqui. Olha, observação importante. Toda vez que você calcular a diferença de potencial padrão de uma pilha qualquer, esse valor aqui sempre tem que ser positivo. Esse valor sempre tem que ser maior do que zero. Por quê? Porque pilhas são dispositivos que espontaneamente convertem a energia envolvida em uma reação química em energia elétrica. Quando esse valor é positivo, o processo é espontâneo. Se pilhas são espontâneas, esse valor tem que ser positivo. Agora, se você achar um valor negativo aqui, das duas, uma. Ou isso está errado, né? Ou você fez continha errada, beleza? Muito provavelmente você fez a continha errada. Então faz para mim a continha certa. Em uma pilha, sempre isso aqui tem que dar positivo. Sempre a diferença de potencial precisa ser maior do que zero, indicando para a gente que pilhas são processos espontâneos, tá bom? Então, ó, na próxima aula a gente vai conectar isso aqui com outras coisas que a gente pode ir além. A gente pode usar isso aqui, por exemplo, para falar sobre a espontaneidade de reações químicas quaisquer, tá bom? É claro, reações de oxirredução, né? Com base nessa ideia aqui, a gente pode prever ou não a ocorrência de reações espontâneas. E tudo que vai fundamentar nosso trabalho nisso vai ser o potencial de redução, tá bom? Então, eu te aguardo na próxima aula. Se você não deu like nesse vídeo ainda, filho, eu não sei o que você está esperando, né? Uma aula didática dessa, gostosa, que você aprende tudo que você precisa saber para a prova. Da melhor forma, ainda já te mostro o que você não vai fazer para você errar, né? O que você vai fazer para você não errar. Então, assim, eu não estou entendendo o que você está fazendo aqui ainda e não clicou nesse botão desse like. Clica no like, inscreve no canal para você receber na próxima semana a nossa próxima aula. Tamo junto, abraço, fica com Deus e eu te espero semana que vem. Deixa seu comentário aqui no vídeo, conta pra mim o que você achou, tá bom? Tamo junto, abraço.